Bom, gente, o leão chegou, mas a Receita Federal diz que ele está mais manso esse ano. A partir de segunda-feira, dia 23, começa o prazo para entrega das declarações de imposto de renda, né, que vai até dia 29 de maio. Para detalhar todas essas mudanças que vêm agora, que os contribuintes precisam ficar atentos, vou falar agora com a Mary Elbe Gomes Queiroz. Ela é advogada tributarista, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Boa noite, doutora Mary. Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, doutora Boa Mary. noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Doutora Mary, que, quem quiser ser um dos primeiros a declarar, já na segunda-feira, declarar imposto de renda na segunda-feira, precisa ter acesso ao site da Receita para conferir essas novidades. Um contribuinte, por exemplo, que não tem muita intimidade com o processo, ele consegue fazer a operação sozinho de preenchimento ou tem que pedir ajuda do contador? Veja, é simples entrar no site da Receita Federal e conseguir preencher a declaração. Inclusive, a grande novidade da Receita, que já vem há algum tempo, é a declaração pré-preenchida. Ou seja, já vem com muita coisa, fontes pagadoras, rendimentos, saldo em banco, já vem preenchido na declaração, que facilita muito a vida da pessoa. Mas quem tiver dificuldade pode sim procurar um contador para que ele auxilie nessas informações para evitar exatamente glosas posteriores, né? Uma coisa que eu recomendo é a pessoa juntar todos os seus documentos de pagamentos, despesas, extratos bancários, para que ela possa informar, porque uma das maiores fontes de divergência e para cair na famosa malha fina é exatamente quando você informa um valor que a fonte pagadora informou outro. Daí a vantagem dessa declaração pré-preenchida, porque quando a pessoa jurídica, que é seu pagador, ela fez a DIF, que é a declaração de imposto retido na fonte, que as empresas são obrigadas a entregarem à Receita Federal até fevereiro, quando ela fez isso, esse dado já vai estar na sua declaração, e aí você confere para ver se é exatamente o que você recebeu, e aí já está preenchido com o CNPJ, já facilitou a vida. Agora, doutora, quais são as principais mudanças deste ano em relação ao ano passado? O que muda aí que o contribuinte precisa ficar atento? Muda o valor da obrigatoriedade de apresentar a declaração que foi corrigido, né? Então, hoje está obrigado a apresentar a declaração quem teve rendimento durante o ano de 2025 acima de R$ 35.584. Então, essa pessoa vai ter que apresentar declaração obrigatoriamente, mesmo que não tenha imposto a pagar. Provavelmente, a pessoa com esse rendimento vai ter restituição. O que eu digo sempre é que é importante apresentar o quanto antes, porque o primeiro lote de restituição vai ser dia 29 de maio. Então, quem apresentar primeiro vai receber a restituição primeiro, e quem deixar para os últimos dias vai demorar muito, pode a gente chegar até mês de dezembro para receber, né? Também está obrigado a fazer declaração quem teve rendimento tributado exclusivamente na fonte, ou seja, de aplicações financeiras, que já chega tributado. Mesmo que você não vá apurar na declaração, você tem obrigado a declarar se esse rendimento for acima de R$ 200 mil. Quem teve ganho de capital, ou seja, vendeu um imóvel em qualquer valor, também vai ter que apresentar. Se teve aplicação de ações, bolsa de valores, acima de R$ 40 mil, é obrigada a apresentar a declaração, né? E quem não teve rendimento, mas tem um patrimônio acima de R$ 800 mil de bens móveis, imóveis, carro, etc., também é obrigado a apresentar a declaração. A grande novidade é o famoso cashback, ou seja, pessoas que não são obrigadas a fazer declaração, mas que em algum momento tiveram algum valor, mesmo pequeno, retido na fonte. Se ela não faz declaração, não vai receber esse valor. Mas se esse ano, mesmo que ela não faça, eu aconselho sempre a fazer, para ter o direito de restituição, então ela vai receber automaticamente. Nessa situação, tem mais de 4 milhões de contribuintes, né? Então é importante que essas pessoas, mesmo que não estejam obrigadas, apresentem a declaração para receber esse dinheiro de volta.
Agora, doutora Mary, eu ia perguntar exatamente sobre essa novidade, né? O projeto piloto do cashback. Como é que esse mecanismo vai funcionar? Veja, quando você faz a declaração, você informa seu CNPJ. Então, automaticamente, a Receita Federal vai identificar que houve alguma retenção na fonte por essa declaração pré-preenchida e ela vai lhe devolver esse valor a partir do dia 15 de julho de 2026. Então, é importante estar atento, porque às vezes a pessoa teve algum pagamento, sei lá, de 20 mil, teve alguma coisa retida, e está dizendo, não sou obrigado a declarar, mas ele não é obrigado a declarar, mas se quiser receber de volta esse valor, ele vai ter que fazer a declaração e receber, digamos assim, um valor que ele nem estava esperando. Agora, segundo a Receita, como a senhora falou, são 4 milhões de contribuintes, né, que terão direito ao cashback. Quem são essas pessoas? Veja, às vezes você é um assalariado que no ano recebeu menos de 35 mil, mas em algum mês você ultrapassou o limite da tabela de isenção e teve retenção. Então, você acha que não está obrigado a declarar, mas se houve alguma retenção, você, para receber, vai que fazer a declaração e aí a Receita Federal checa essas suas informações com as informações das fontes pagadoras, detecta que houve essa retenção na fonte e você vai receber de volta um valor mesmo sem estar obrigado a declarar, eu friso isso. Então, é importante que as pessoas fiquem alertas no sentido de, mesmo que não tenha obrigado, se teve alguma retenção, de fazer a declaração. Perfeito, Bom, para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando aqui a Mary Elbe Gomes Queiroz, é uma advogada tributarista, né? Ela tem escritórios no Recife e em São Paulo, né? Isso, e sou presidente do Centro Nacional de Prevenção e Resolução de Litígios Tributários, para tentar fazer acordos e transações com devedores com a Procuradoria da Fazenda e a Receita Federal, que é uma forma da pessoa também regularizar a vida. Muito bem. Doutora Mary, dessa vez uma novidade importante é quem faz apostas de bets, né? Nos jogos eletrônicos, né? Essa pessoa tem que declarar o que ganha? Todo mundo tem que declarar o que ganha? Veja, existem duas informações na declaração. Quando a pessoa tem bens, por exemplo, criptoativos, ela é obrigada a preencher a declaração de bens, informar isso. Agora, quem teve ganho em bets também é obrigada a fazer essa informação desses valores que ganhou. Agora, só vai estar obrigada se for acima de 35 mil. Só que lembrando, essas bets, quando tem o pagamento, elas têm retenção na fonte. Como tem retenção na fonte, se ele for abaixo de 35 mil, ele não precisa declarar, mas para ter de volta o dinheiro, ele vai precisar fazer a declaração. Então, volto a ratificar essa importância. Uma coisa interessante é a opção que a pessoa faz na declaração, ou preencher a declaração completa, com todos os detalhes, que é bem mais complexa, né? Ou ela preenche menos e vai fazer a declaração com dedução de 20%, limitada a 16 mil reais. Então, é uma outra possibilidade da pessoa ter mais facilidade. Só que se ela utilizar essa forma, ela não vai ter, por exemplo, direito a fazer dedução anual de dependentes, que é R$ 2.275,08 centavos por dependente, despesa com instrução dela e dos dependentes, que ela tem direito a R$ 3.561,50 centavos para ela e para cada dependente esse valor, e para isso ela teria que preencher a declaração completa. Eu digo sempre que é uma questão de fazer cálculos, para ver se é melhor fazer o modelo completo ou o modelo simplificado, porque às vezes a pessoa deixa de ter dedução, mas pelo modelo simplificado, com dedução de 20%, ela tem mais restituição do que se fizesse o modelo completo utilizando a dedução. Uma coisa também que eu chamo a atenção é de casais, né? Então, os cônjuges, né, seja dois maridos, duas mulheres, marido e mulher, seja como for, se houver uma união, né, eles têm direito a declarar em conjunto. Se os dois têm rendimentos, é importante fazer o cálculo. Por quê? Porque cada um declarando separado é uma coisa, às vezes até um fica isento, e os dois declarando juntos vai ter direito a dependente a deduzir o outro cônjuge, mas tem que ver se esse rendimento somado não dá muito mais da alíquota que eles poderiam deduzir. Certo.
duas preocupações aqui. Quando, falando em bets, você acha que tem de alguma forma, alguma coisa da Receita está monitorando as pessoas que fazem jogos em bets? Veja, especificamente com relação para monitorar quem faz jogo, não tem, mas acontece que se a pessoa teve qualquer ganho em bets, é preciso declarar se eles forem no ano acima de R$ 35.000. Então, por quê? Se as bets informam quem ganha, essa pessoa pode aparecer, mesmo que ela não declare, digamos que ela teve um valor de ganho acima de 35 mil. Então, é importante estar atento para isso. Uma coisa que as pessoas estão muito ansiosas com relação à isenção dos R$ 5.000, né? Ela não vale para essa declaração, que essa declaração ela diz respeito ao ano passado, que terminou em 31/12/2005. A isenção de 5.000 é a partir de janeiro de 2006, ou seja, vai ser na declaração de 2027. Aliás, Brenda, só deixa eu fazer um complemento, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, dos R$ 5.000, né? Quem ganha até 5 mil vai ficar isento. E é só para o ano que vem, né? Agora, o presidente Lula, quando ele fez essa lei, ele fez assim com grande pompa, porque era um dos objetivos dele, até eleitorais, né? Porque o eleitorado dele é mais pobre e tal, e ele queria atingir esse núcleo aí. O senhor acha que, de uma forma ou de outra, a pessoa, quer dizer, que está nessa faixa, ela pode se sentir um pouco assim, chateada com isso, ou ela já sabe que é só para o ano que vem mesmo? Veja, muita gente ainda está pensando que vale, mas não vale para essa declaração, porque essa declaração é do que tinha a situação até 31 de dezembro. E, infelizmente, ela se ganhou até 5 mil o ano passado, esse ano ela estaria isenta, mas no ano passado ela vai ter imposto a pagar ou a restituir, depende dos dependentes que ela tenha na declaração, né? Mas essa lei dele foi para esse ano a partir de 2026. Com relação a ela, eu quero lembrar o seguinte, que até 5 mil é isento, mas para 2027, declaração 2027, e no ano 2026 ela não vai ter retenção mensal, tá? Mas até 5 mil tem isenção, de 5 mil até 7.350 vai haver tributação, mas tem um fator redutor, tá certo? E acima de 7.350 ela não vai ter redutor nenhum. Então, para esse público de 7 mil, acima de 7 mil, provavelmente vai haver um aumento de tributo também. Tá certo. Germano, eu queria fazer a pergunta. É com você agora, né? Bom, dessa vez a Receita começará o processo das restituições antes do normal, e o prazo para o pagamento das restituições também vai ser menor. Quando as pessoas começarão a ser restituídas, doutora Mary? Veja, o primeiro lote é dia 29 de maio, o segundo lote é 30 de junho. Agora, atenção, para receber esse lote, a pessoa tem que entregar o mais urgentemente possível a declaração, porque senão depois vai acumulando muito, né? São milhões de declarações, e aí não se consegue ter essa restituição muito rápido. Então, eu aconselho que entregue o mais rápido possível, agora a partir do dia 23, né, que as pessoas estão começando a preencher, então você já pode, esse final de semana, pegar seus documentos, juntar, separar, fontes pagadoras, recibos médicos, recibo de escola, tudo isso já ir juntando para na próxima semana preencher, porque aí com certeza tem toda a chance de receber no primeiro lote. Se esperar demais, aí já junta muitas declarações, aí vai demorar, pode chegar até dezembro. Quando é mesmo que vai ser feito o primeiro lote de restituições? 29 de maio, quem vai 29 receber de maio, depois 30 de junho, e assim todos os meses, né? Então, houve uma antecipação do prazo da restituição já para o último dia da data de entrega da declaração. Mas só vai ser abrangido quem tiver apresentado logo antecipadamente, né? A partir do dia 23. E a Adriana perguntou que quem vai receber agora, né? O primeiro lote, quem que recebe? Parece que tem uma escala, né? Mas recebe quem entregar primeiro. Essa é uma das regras bem interessantes. Por quê? Porque a pessoa
que deixar para entregar no último dia, na última semana, com certeza não vai receber nesse primeiro lote. Quem tem mais idade, mais idoso, também recebe primeiro? Acima de 70 anos, normalmente acima de 70 anos tem um privilégio, que tem uma lei de preferência, mas ela, para ter esse direito, veja, se o primeiro lote vai ser dia 29 de maio e o último dia de entrega da declaração é 29 de maio, então quem entregar no último dia, com certeza, não vai estar nesse primeiro lote. Por isso que eu aconselho antecipar logo a entrega dessa declaração. Tá. E agora, doutora, anteriormente, em outras entregas de imposto de renda, você fazia em as restituições eram em 5 lotes, né? Que eram pagas. Agora vão ser menos lotes, né? Só 4, é isso? Esperamos que seja só realmente 4 lotes, mas veja, é um valor alto de restituição que eu não sei se as pessoas se vai se conseguir processar essas declarações e ter esses recursos de imediato para fazer essa restituição, né? Porque uma das coisas que está se esperando é que, como vai ter isenção de 5 mil, muita gente vai ficar sem pagar, né? Tá? Então, vai precisar ter recurso de fora. E os lucros, a tributação sobre lucro distribuído sobre dividendos, ela começa esse ano também. Só que esse ano as pessoas vão demorar a ter resultados positivos, a ter lucro para distribuir, porque já distribuíram todo o acumulado no ano passado até 31 de dezembro. Então, vamos aguardar esse movimento de fluxo de caixa do governo para ver se realmente vai se conseguir fazer essas restituições nesses 4 lotes apenas e cumprindo esses prazos. Né? Mas, com certeza, 29 de maio e 30 de junho já está assegurado. Agora, doutora, e quem não entregar a declaração, o que acontece com ela? Existe uma multa, né, de R$ 165 se a pessoa não tem R$ 165,74 se a pessoa não tem imposto a pagar, mas se tiver imposto a pagar é 20% do imposto de renda devido, não é a pagar, aliás, é o imposto de renda apurado como devido, mesmo que ela não tenha a pagar, mas se ela teve imposto de renda devido, por que ela não teria imposto a pagar? Porque ela teve retenções na fonte que vão ser compensadas, e aí pode ser que não resulte pagamento. Mas se ela tem imposto devido e atrasar, ela vai pagar 20% do valor desse imposto, no mínimo R$ 165. Ou seja, se 20% do imposto devido der R$ 90, R$ 100, ela vai pagar 165. O que acontece com a pessoa? Por exemplo, se eu não entrego a declaração de imposto de renda, o que acontece comigo? Eu tenho alguma penalidade? Eu sou obrigado? Além da multa, né, a pessoa fica com o CPF pendente de regularização. Então, por exemplo, normalmente as fontes pagadoras, bancos, pedem que você entregue uma cópia da declaração. Se você não entregou, você pode ter restrições bancárias na sua conta, a pessoa jurídica, fonte pagadora, se for órgão público, ele vai exigir que essa entrega. Então, o ideal é estar regular, né? E não pagar a multa, entregar no prazo, né? E nesse prazo você cumprir sua obrigação, que aí não fica sujeito a nenhuma penalidade. Germana, tem uma pergunta. Perdão, vai Pode falar, Adriana. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Mary, para os leigos em imposto de renda, né? Tem muita gente, 600 vezes numa mesa com muitas mulheres, e aí boa parte diz assim, mas olha, não tenho ideia de como começar, não tenho ideia de como fazer isso. O que a senhora sugere para quem não entende nada de imposto de renda, para o leigo, né? Por onde ele começa? Qual é o primeiro passo? Acho que isso é uma pergunta que muita gente tem, né? Para começar, ele tem que saber se ganhou mais de R$ 35 mil, teve patrimônio de 800, ou seja, está naquelas condições de obrigatoriedade. Porque se não tiver, ele não é obrigado. Mas ele pode pedir um apoio de um contador, um assessor, etc., até um amigo que tenha mais conhecimento, e ele vai dizer se está obrigado, se está tudo certo, mas tudo passa por começar a juntar a documentação ou seja, de tudo que você ganhou, né? Porque às vezes você esquece um rendimento
e depois você cai na malha fina e vai receber uma multa e uma cobrança desse imposto corrigido que você deixou de pagar. Então, é importante que você pegue todos os documentos, recibos médicos, etc. Embora, se a fonte pagadora apresentou a DIF, ela já vai estar na declaração pré-preenchida. Agora, se a sua fonte pagadora não cumprir a obrigação de entregar a DIF, então você tem que saber a fonte que você recebeu e você informar. Mas se você é totalmente leigo, então o ideal é buscar apoio de alguém, algum amigo, algum parente, ou até mesmo de um contador que possa lhe orientar sobre o que fazer, como fazer, até mesmo preencher sua declaração de imposto de renda para você estar regularizado. Lembrando que às vezes você não está obrigado, mas teve imposto de renda na fonte, então você pode ter até um valor a receber que nem você sabia. Tá certo. Agora, Obrigada, doutora. agora, doutora, e quem tem bens no exterior, por exemplo, é obrigado a declarar? Porque tem muita gente que tem bens lá no exterior, paga impostos lá, e ele é obrigado a pagar lá e pagar aqui também. Como é que funciona isso? Veja, o que é que acontece? Se você receber o rendimento fora do Brasil, e está fora do Brasil acima de 6 meses, você já passa a condição de residente no exterior. Então, teria que declarar lá, não precisaria declarar aqui, mas para isso você precisaria da saída definitiva do país, ou seja, apresentar uma declaração dizendo, não estou mais aqui. Se você não está mais de 180 dias ou quer permanecer com a cidadania fiscal no Brasil, você recebe o rendimento lá que é tributado e recebe o rendimento aqui. Se esse país tiver algum acordo com o Brasil para evitar bitributação, esse imposto você pagou lá, apura o imposto aqui e vai compensar esse imposto que pagou no exterior se tiver uma convenção para evitar a bitributação entre o Brasil e o outro país. Aí você compensaria o imposto lá e aqui só pagaria a diferença. Tem muita gente porque a gente sempre fala, porque o Brasil paga muito imposto, né? Mas tem outros países que pagam menos impostos que aqui no Brasil, né? Às vezes compensa mais declarar lá fora do que declarar aqui, ainda estamos pagando muito imposto mesmo aqui? Veja, na pessoa física, por incrível que pareça, o Brasil tem uma alíquota menor do que a maioria dos países. Você tem país, por exemplo, na Escandinávia, que paga 65% de imposto, enquanto a nossa maior alíquota aqui é 27%, né? Se for lucros e dividendos, mais 10%. Mas, então, seria menos. Só que para a pessoa declarar lá no exterior, precisa estar no exterior, precisa dar saída definitiva no Brasil e também porque, veja, ele continua sendo brasileiro, mas a cidadania fiscal, se ele passou mais de 183 dias no exterior, ele é obrigado a declarar lá, tá? E para deixar de declarar no Brasil, teria que ter uma saída definitiva. Só que tem que fazer uma conta, eu digo sempre, imposto é muito conta que você tem que fazer. Por quê? Se a pessoa da saída do Brasil vai declarar e continua recebendo rendimentos aqui, a pessoa que tem cidadania fiscal em outro país, ela tem uma tributação maior na fonte, tá certo? De 25% sem direito a desconto. Então, é importante fazer um planejamento para ver se é melhor da saída definitiva, se é melhor ser considerado brasileiro e trazer a renda de lá para ser tributada aqui e compensar um imposto lá, ou não. Então, assim, é caso a caso, né? E a pessoa vai fazer a conta como é melhor. Por exemplo, o casal, marido e mulher, melhor declarar junto ou declarar separado? Também é a questão de fazer conta para ver. Porque quando eles declaram junto, um é dependente daquele que está declarando. E aí tem uma dedução pela despesa de dependente. Mas, às vezes, juntando os dois rendimentos, ela fica maior. Uma outra coisa também são as pessoas divorciadas que recebem pensão, né? Então, a pessoa que recebe pensão é considerado como rendimento da pessoa que recebe. Quem paga deduz como despesa e quem recebe é considerado rendimento e ela vai ter que declarar e pagar imposto sobre isso, se não tiver nenhum acordo lá na separação, no divórcio, de que ele deve pagar também o imposto. Uma coisa também é a questão seguinte, se
A mulher, geralmente, é o que acontece. Se divorcia e fica com os filhos. Os filhos passam a ser dependentes dela. Se a pensão é dos filhos, geralmente é melhor ela declarar separado para cada filho, tirar um CPF e declarar, do que pegar o rendimento da pensão dos filhos e juntar com o rendimento dela, se ela tiver rendimento. Porque pode se juntar tudo, mesmo tendo dedução de dependente, para cada um, pode ser que ela termine pagando mais imposto. Então, nesses casos que é importante obter auxílio, que é importante ela se entender um pouco, fazer as contas. É melhor eles declararem comigo ou declarar cada um separado com o seu CPF. Porque, às vezes, eles declarando separado, por exemplo, o limite é 35 mil. Então, a pensão teria que ser mais de 35 mil. Então, se a pensão for 30, é melhor cada um declarar separado do que ela juntar com a dela, porque 30 de pensão, mais a pensão dela, digamos, que seja 20 e 30, já soma e já ultrapassa. E aí ela teria imposto. Então, é importante fazer esses cálculos para ver como vai dar um menor valor de imposto a pagar ou como vai dar uma maior restrição. Outra coisa, doutora Mary, você, muitas vezes, a empresa, já aconteceu comigo isso, a empresa declara um valor, às vezes centavos, e você declara um outro valor, porque você teve o contra-cheque veio ali com um valor errado ali. Já tive até malha fina por causa disso, por causa de um centavo ali. Quando isso acontece, a empresa normalmente deixa você se virar com o problema, né? Como é que a gente faz? Tem que conferir direitinho, inclusive no contra-cheque, se tem que pôr o valor exato que veio ali, exatamente para evitar esses conflitos e não ter dor de cabeça. Exato, porque o que é que acontece? No caso de cair na malha fina, você é que vai ter comprovar quanto recebeu. Então, você tem que ter cuidado se o que está no contra-cheque é o que você recebeu efetivamente, porque às vezes a empresa não depositou tudo. E aí você consegue provar o seguinte: peraí, está aqui, mas eu não recebi esse valor, certo? Mas eu aconselho que sempre faça uma conferência entre o que a empresa informa e o que você efetivamente recebeu. Por quê? O que ela efetivamente informa, ela vai apresentar na DIF, né? E aí pode ser que não case isso e você caia no caso da malha fina, às vezes por valores super pequenos, né? Então, é uma vantagem a declaração pré-preenchida, porque se a fonte pagadora informou a DIF, ela já vai vir a sua declaração com esse valor pré-preenchido. Agora, é importante conferir, porque às vezes a empresa erra no preenchimento da DIF e coloca um valor que não foi pago. Então, eu aconselho, nesses casos, que ela procure a fonte pagadora para que ela consiga retificar essa informação da DIF para evitar uma posterior malha fina que você receba. Mas como é que você vai estar garantido? Se você efetivamente informar o que foi depositado na sua conta. Porque é muito fácil você olhar pelo extrato e depois ir lá. Ela informou ela informou 20, mas aqui eu só recebi 18. Como é que você prova isso? Com o depósito bancário que está lá no seu extrato. Uma outra coisa, não sei se você tiver alguma coisa, Adriana, pode perguntar e me interrompa, mas eu tenho uma outra dúvida aqui. Uma questão que sempre, às vezes, sempre não, mas acontece ainda, é a questão de recibo médico, né? Porque às vezes você declara um pagamento médico e aí o médico não declara esse valor. Acontece às vezes, né? Hoje eu não sei se ainda tem, mas eu já tive esse caso. Você declara o valor que pagou para o médico, mas o médico não declarou, por uma razão ou por outra. E isso acaba dando também malha fina, né? Ainda existe isso? O que acontece? Existe. Porque, na realidade, você tem que apresentar a nota fiscal do médico, não é só o recibo, né? E se ele emitiu nota fiscal, ele é obrigado a pagar aquele imposto, né? E se ele não pagou, aí é problema dele. Você vai poder utilizar a dedução, porque você prova que você pagou e prova que tem a nota fiscal. Se for recibo, você corre o risco de cair na malha fina, porque o recibo não tem tanta validade, né? Porque já aconteceu muito de vários profissionais dizer que é com recibo, sem recibo, e a pessoa paga um valor menor, só que depois ela informa, e aí o médico não declarou porque houve uma combinação. É errado esse procedimento, é ilegal, ninguém deve
se submeter a esse tipo de negócio, tá? Por quê? Porque ela pode deduzir todo o valor pago como despesa médica na declaração dela para ter uma restituição. Dana, você tem mais alguma pergunta a fazer para a doutora Mary? Não, eu acho que talvez as pessoas que têm MEI, né? Acho que é interessante falar também sobre o MEI. As pessoas que têm MEI, elas são consideradas como pessoas jurídicas para fim de pagar o imposto, mas o rendimento, aí já pagou o imposto da MEI, né? Que é um valor mensal, então ela vai, e tem o CNPJ, e ela vai informar o rendimento da MEI na declaração. Mas aí, no caso, ela não tributa mais, porque já foi tributada como MEI. Perfeito. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos, muito interessantes, muito pontuais. Espero que os nossos telespectadores tenham ficado satisfeitos com as suas explicações. E estamos chegando, então, ao final do nosso BCTV. Eu, Germano Oliveira, aqui em São Paulo, e a Adriana Black, no Rio de Janeiro. Nos despedimos, agradecemos muito sua participação, obrigado, e pela audiência de todos também, pela participação. Obrigado e boa noite, doutora. Obrigada e fica à disposição. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora.